Lady Vandra caminhava entre os nobres e reis como se fossem meros súditos. Seu olhar altivo fazia imperadores se curvarem sem perceber. Não governava tronos, mas dominava corações e vontade. Na corte e no campo de batalha ninguém ousava desafiá-la. Para ela, o mundo existia apenas para adorá-la. Quer então entender como você pode colocar as interpretações de mundo como algo que interfere na sociedade e a sociedade interfere no ser humano? Então sim, bora! Lord, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um episódio aqui para vocês de Iceberg Cultural e eu quis fazer dessa forma diferente para trazer um pouco mais de ponto de visão. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as interpretações no nosso iceberg cultural e como essas interpretações podem ser moldadas pela sociedade e como a sociedade é moldada a partir dessas interpretações. Obviamente, iremos conversar um pouquinho sobre como isso pode interagir lá para cá e cá para lá. Só que o importante aqui nesse tipo de iceberg cultural não é necessariamente a sociedade em si, mas como o personagem vai influenciar. Obviamente, existem N fatores e construção de personagem sempre é um emaranhado de situações, é um emaranhado de propostas, motivações e diversos outros fatores. Porém, como estamos no canal de World Building e a gente está falando sobre um iceberg cultural, abordar um pouco interpretações e como isso vai interferir é algo interessante. Agora, quando a gente fala sobre esse fator especificamente, tanto que eu estou dando um foco aqui para vocês e vocês estão olhando para mim nesse buraco aqui, vamos falar sobre PDV. O PDV é o ponto mais importante aqui. Já falamos sobre PDV quando falamos de um iceberg cultural mais focado nos autoconceitos, mas agora o PDV aqui não vai ser o ponto de vista do personagem para com o personagem. Será um ponto de vista do personagem para a sociedade. Nós iremos fazer um filtro aqui diretamente relacionado com os fatores de que como ele vai ver a sociedade. Como eu falei, existem diversos fatores que interferem nessas suposições e nessas interpretações, porém aqui o mais importante é você imaginar como o personagem vai ver o mundo à sua volta. Vamos então falar sobre alguns fatores primários que vão moldar a nossa percepção. Quais são os fatores sociais que seria interessante você construir na sua sociedade, região ou qualquer coisa, que seja realmente e seja o principal elemento de influência de interpretação? Primeiramente, a questão da cultura propriamente dita. Estamos falando sobre as normas, sobre os valores, sobre as crenças. Tudo isso vai focar e vai interpretar aquilo que você está vendo. E se você é uma pessoa que se vê como nossa colega da introdução, superior a todos aqueles que estão embaixo, você vai ter essa percepção diferenciada e o mundo vai ser essa interpretação diferenciada. Se por acaso você considera que as suas normas culturais consistem principalmente na transformação pessoal, aí ok. E essas transformações pessoais vão ser aqueles que vão modificar e vão alterar os seus personagens. Por isso, foco aqui em mim para a gente ver o que nós estamos falando. As normas culturais mostram principalmente fatores relacionados ao poder político e econômico, que são dois poderes que influenciam diretamente naquilo que você vai usar como interpretação. Pois, se você considera que o seu poder político, o seu status político permite você fazer XY, aí você faz XY. Da mesma forma que a sua crença cultural de ser ou não ser algo vai fazer com que você mude a sua interpretação de mundo. As interpretações de mundo são interessantes principalmente na construção de personagem, como forma de criar as motivações e os arcos narrativos que você acha interessante fazer isso. Muitas vezes a gente coloca os vilões como muitas vezes soberbos, porque colocar vilões que são depressivos não vão criar motivações para enfrentar os nossos protagonistas.
Porém, essa depressão pode ser criada ou simplesmente abafada como uma forma de fazer com que isso seja o fator motivacional. Uma depressão, não no caso a doença propriamente dita, mas quedas e traumas podem gerar personagens que vão fazer com que coisas aconteçam e vai fazer com que situações sejam mais legais. Tanto que a história, como já mostrou pra gente, fala que esses eventos, seja eles traumáticos ou eventos sociais ou eventos realmente de acontecimento, geram uma movimentação fazendo com que o povo tenha uma percepção. É interessante a gente pegar um efeito normal, ou no caso, pegar um histórico realmente que aconteceu, do fato que a gente teve a Inglaterra e a França durante muito tempo guerrearam, porém o povo não sabia necessariamente o porquê isso estava acontecendo, tanto que era uma disputa puramente política entre o líder inglês e o líder francês que não se bicavam. E esse ódio foi expandindo para a população e esse ódio foi generalizando. E no final de algumas gerações se perguntaram o porquê a gente odeia tal coisa. Porque acontece. E assim, e ninguém mais sabe. É interessante até a brincadeira, principalmente aqui no estado de São Paulo, que tem a galera que torce pro Corinthians e a galera que é anti-Corinthians. Não tem, no caso, sim, tem o São Paulino, tem o Palmeirense, tem não sei o que lá. Mas é engraçado você ver que quando é para torcer contra o Corinthians, a galera meio que se junta. Por qual motivo? Eu necessariamente não sei qual que é o motivo. A galera que manja de futebol pode aqui deixar nos comentários o porquê desse ódio. Seria pelo histórico, seja pelo início, pela origem, pela piadoca? Não sei. Tanto que tem muitas vezes algumas pessoas que falam assim, não, qualquer coisa eu sou anti-Corinthians. Mas o porquê? Existe um movimento histórico que em algum momento gerou essa situação e agora existe esse ódio que faz com que X aconteça. Da mesma forma que tem aquela coisa, a galera que nem é tão fã de futebol fala, não gosto de argentino. Sendo que essa origem de não gostar de argentino tem pelo fato de ter essa disputa futebolística que tem entre o Brasil e a Argentina. Sendo que o Brasil tem 5 títulos, a Argentina tem 2, mas muitas vezes tem origens que a gente nem percebe. E é interessante colocar isso na sua construção de mundo, porque todos esses fatores, então, como a cultura, como esses fatores históricos, até mesmo a língua, onde algumas palavras podem afetar a sua psique, fazendo com que você pense e age de formas diferentes. E para você, escritor, escritora, mestre de RPG, é interessante você utilizar dessas palavras para intensificar as suas criações, intensificar quais são os fatores interpretativos que você vai colocar. E esse é um ponto importante. Tanto que, como eu falei, a religião e a filosofia traz essa ideia de porque se eu sou superior a alguém, eu vou ter um ponto de vista X. Da mesma forma que se essa religião ela me esmaga, me comprime, me joga de escanteio, eu vou ter uma visão de mundo de que eu não pertenço a tal lugar, que eu não mereço ser tal coisa, ou que eu sou um pecador, ou que eu sou X ou Y, porque a minha visão de mundo vai ser controlada pelas crenças e pelas filosofias. Da mesma forma que se você segue um filósofo X ou Y, ou no caso tem a sua concepção de vida a partir de uma filosofia tal, você vai gerar as suas visões de mundo em cima dessa filosofia. Tanto que a galera que trabalha com a psicologia muitas vezes tem a sua linha de raciocínio mais que traz à vontade, e apesar de sim estudar outras e utilizar de outras como forma de embasamento, tem a sua visão mais direcionada devido a isso. Tanto que se você pega um terapeuta, um psicólogo que é mais freudiano, que é mais behaviorista, que é mais TCC, que se tem ou não tem um fator religioso aí no meio, se é católico, se é espírita, se é islã, se é judaico. Tem sim essas formas de que, como ele vai ver a vida e vai ver a vida desse paciente, está relacionado à sua história, à sua cultura, à sua religião, à sua filosofia e ao poder político e social que ele está envolvido. Por isso que muitas vezes a gente tem, dentro de diversos grupos de psicólogos, os nichos.
Uns que têm uma visão mais infantil, não que eles sejam infantis, mas eles têm uma visão mais infantil, por isso trabalham com essa relação direta com crianças, os psicólogos infantis, ou a galera que gosta mais de trabalhar com conciliamento amoroso, porque tem um ponto de vista, experiências e coisas que fazem com que o seu ponto de vista seja mais focado nesse ponto, nessa direção, criando essa conexão, e isso vai fazer com que tal coisa aconteça. Por isso que a gente vê muitas vezes em personagens, seja os vilões, seja protagonistas, seja co-protagonista ou qualquer outro personagem, que quando nos cativa é um personagem que faz toda a diferença devido ao como ele pensa em relação a ele, ao mundo e aos outros. Personagens vilões emblemáticos é porque eles possuem uma interpretação de vida devido ao fator social onde ele está envolvido. Da mesma forma que protagonistas, principalmente heróicos, veem o mundo de uma forma, um filtro interpretativo que foca mais nesse ponto. A galera tem uma ideia de como esses fatores podem realmente utilizar dessa referência direta e como isso influencia isso direto de um livro chamado 1984. E como tem a referência dessa linguística, essa manipulação social popular e política dentro desse universo, fez com que as pessoas tivessem um ponto de vista diferente e as suas perspectivas para o futuro. Tanto que é muito interessante aquela frase máxima que diz: crianças que apenas conheceram as guerras, não têm uma visão de mundo de crianças que nunca conheceram a guerra. E essa forma de interagir, essa forma de vivência, faz com que a gente possa criar personagens. Então isso que é o mais importante, focando novamente. Porque os fatores de interação e construção de personagem geram, então, ou um individualismo, algo que é focado muito forte aqui no Ocidente devido ao fator capitalista e que faz com que crie essa ambição e essa valorização das castas, enquanto, no caso, em muitas culturas sociais, principalmente culturas asiáticas, tem esse fator mais forte do coletivo. Muitas culturas africanas que têm, por exemplo, o Ubuntu, que traz essa filosofia do coletivo. Então você percebe que dependendo de onde o indivíduo teve o seu nascimento e qual é o fator que influencia ele, ele vai gerar e vai ter um ponto de vista diferente. Ah, mas Rafa, isso não é a mesma coisa que você falou no autoconceito? Sim e não. Porque o autoconceito nós vamos focar na visão do personagem para com si próprio. O como você vai criar esse filtro. Por quê? Aqui no caso, a gente está na nossa segunda etapa de construção. O autoconceito tem como principal ponto criar aquele filtro que vai gerar essa percepção. E aqui agora nós vamos falar como essa percepção é gerada, quais foram os gatilhos que criaram essa concepção aqui neste personagem e como isso é intensificado e é reforçado no ponto de vista eterno. E para ficar mais claro isso, eu vou trazer dois conceitos, de justiça e o de amor. Quando a gente fala sobre justiça, que é um conceito extremamente abstrato, até tem um vídeo mais focado um pouco mais sobre isso, mas o conceito de justiça pode ser uma justiça relacionada a leis, pode ser uma justiça empática, uma justiça divina, uma justiça mais bruta, olho por olho, dente por dente, pode ser então diversos. A gente pega, por exemplo, o Herói do Escudo, o anime O Herói do Escudo, você percebe como a justiça pode ser distorcida. Da mesma forma que a gente pega em One Piece, onde a justiça está naquele que vence e faz com que ele conte a história. Tanto que, em tese, a Marinha, que deveria ser o protetor de todo o planeta, né, desses piratas e da Era Malvada, são os antagonistas e querem manter esse status quo devido às situações que está. E a gente percebe toda essa construção social que existe.
Tanto que a gente vê no anime do Escudo que tem um protagonista que ele percebe essa injustiça, porém, devido aos filtros que ele já tinha, reagiu a essa injustiça de forma diferente. Por isso que a gente percebe essa construção de personagem e essa modificação do personagem e criou essa intenção. Tanto que muitas pessoas gostam desse anime mostrando todo o arco narrativo do protagonista. E o herói do Escudo, apesar de tudo e ter as suas quedas, criar como um anti-herói, ou até mesmo criar como seu vilão, teve os seus momentos de crescimento, seus momentos de bondade, e a gente tem o último episódio da primeira temporada que mostra esse fator de redenção devido aos filtros que ele já tinha e a relação que ele faz diretamente com isso. Então você percebe que a justiça é um fator muito bem forte e muito importante. Tanto que quando a gente pega, por exemplo, agora o amor, nossa, o amor é absurdo o quão abstrato isso é. Falei um vídeo focado sobre o amor, mas se a gente for abordar o amor simplesmente como uma relação que existe entre dois seres humanos, seja ele fraternal, carnal ou divino, simplesmente por essa concepção, porque eu gosto bastante dela nesse fator, você percebe que existem pontos diferentes. Simplesmente amores fraternos. Temos amores entre parentes, onde um gosta do outro, gosta da companhia, amizade. Quantos shonens não falam sobre amizade, falam sobre estar com o outro? Quando falamos sobre o amor carnal entre homem e mulher, entre homem, mulher, mulher, então você percebe que o desejo carnal gera diversos movimentos que a gente percebe que tem não apenas um gênero apenas para ele que se chama romance, mas existe o subgênero que você constrói e modifica a plot de acordo com os movimentos, de acordo com as necessidades. E isso está diretamente ligado ao filtro. Quantos romances a gente não vê que o nosso protagonista ele age e reage em cima de filtros que ele não entende? Ele vê situações, mas por não entender como os filtros românticos funcionam, não sabe reagir a isso. Tanto que nós temos diversos arquétipos de personagem que é o nosso protagonista bobalhão. E ele está interagindo com diversas mulheres e a gente pensa, meu Deus, ele não vai fazer nada, mas devido aos filtros, às interpretações que ele tem de mundo, ele não sabe reagir. Da mesma forma que temos personagens arquétipos de Berés, da mesma forma que nós temos a nossa protagonista que investe muito claramente no amor romântico dela, ou ela cria situaçõezinhas ou não aceita essas reações. E é isso que é interessante. Por isso que pegando a justiça e o amor, que são dois conceitos muito bons e muito fortes, a gente cria essa conexão e essas percepções devido a isso. Claro que a gente pode abordar diversos outros. Pegar vingança, pegar ódio, pegar medo, pegar a compaixão. Diversas pequenas coisinhas. Tanto que todos os icebergs culturais que nós abordamos desde então têm como esse principal objetivo mostrar pequenas nuances e diversas formas que você pode abordar uma cultura, uma história, um personagem. Rafa, são 40 tópicos, tem até um vídeo falando sobre todos eles rapidamente. Sim, isso é muito verdade. Por isso que são icebergs culturais, porque é ele que vai construir esses pequenos fatores. E é claro, obviamente, se você está aqui no canal de World Build, você quer saber meio que um passo a passo. Vou falar sobre algumas perguntinhas. Como essa sociedade vê o tempo e a história? É legal porque essa pergunta vai gerar um filtro, uma interpretação linear ou cíclica ou determinada por profecias. Então vê como essa sociedade ou como você vai colocar esse filtro de interação temporal e espacial para o seu personagem. Quais são os valores centrais da sociedade e do personagem? Estamos falando sobre honra, liberdade, tradição, invocação, evocação. O que você quer? Quais são os elementos que vão gerar esse filtro? Porque, no caso, quando falamos no outro vídeo, nós tínhamos um filtro que gerava algo. Agora, o que gera esse filtro? E como você vai modulá-lo? Então, valores são interessantes.
Tanto os valores sociais, que vão colocar aí um filtro à frente, quanto valores familiares, pessoais, que vão criar essas camadas de filtro e criando então sim essa divergência e essa diversidade. Como diferentes grupos dentro da sociedade enxergam o mundo? Agora, meu querido, agora, minha querida, esse é o ponto que vai diferenciar sua história de uma outra história. Porque aqui a gente vai ver o seguinte: se dentro da sua sociedade você vai colocar A e B, e numa outra sociedade C e D, temos 4 fatores diferentes que se vão influenciar personagens e linha do tempo. Mas se você colocar naquela mesma localidade ABC e numa outra BCD, temos B e C como 2 fatores iguais, porém intensificados por A ou intensificados por D. E com isso nós temos essa diferença, mesmo que seja uma referência ou algo parecido, mas o como isso será intensificado pelos fatores de divergência que vai gerar essa diferença. E como o seu personagem vai reagir a isso, aí cria essa infinidade de referências diferenciadas. Vocês querem um exemplo prático disso? Avatar: A Lenda de Aang. Nós temos os 4 nações bem fortalecidas, apesar de que a galera do vento, pelo menos no primeiro arco, vamos dizer assim, do Aang, não da Korra ou do qualquer coisa assim, mas de qualquer forma, nós temos essas 4 nações bem definidas. E essas diferenças geram avatares diferentes. Temos o Aang, temos o Roku, temos a Korra, temos aí outros dentro daí dos fatores, mas você percebe que como o avatar, ao interagir com pessoas diferentes em localidades diferentes, geram umas transformações e criam interpretações diferentes. Pelo fato do Aang ter passado pela água devido às experiências, ter conhecido a Katara, conhecido a Toph numa situação X, conhecido, ou no caso, o Zuko, ou até mesmo essa interação direta com o Avatar Roku, ter essas pessoas de diversas culturas com filtros diferenciados criou um Aang muito diferente de, por exemplo, uma Korra. Que apesar de sim ter passado pelas nações, conhecido pessoas de diversos dobradores e aprendido de formas diferentes, teve uma experiência diferente por ter nascido, filtros e percepções. Por isso, então, agora eu jogo aqui para vocês algumas perguntas que são interessantes vocês se fazerem na hora que for construir algumas palavras-chave para a construção do seu universo. Como, por exemplo, como essa cultura ensina as crianças a enxergar o mundo? Como os líderes justificam o poder que têm? O que é considerado tabu e por quê? Quais são as experiências únicas dos seus personagens? Como um personagem de uma sociedade altamente religiosa enxerga um personagem ateu? Como um personagem de uma cultura vê as interferências de outra cultura? Como alguém que viveu uma sociedade A reage à cultura de uma sociedade B? Como visitante vê o estrangeiro? Como esse personagem diferencia e interpreta os seus próprios eventos? Como a tradição e costume podem gerar mal-entendido? Isso e, obviamente, diversas outras infinitas perguntas podem ser feitas, e por isso que o iceberg cultural da autopercepção e da interpretação daria aí 500 vídeos, porque tudo pode ser relacionado a uma interpretação ou uma autointerpretação. Porque esses valores vão ser os pontapés, muitas vezes, da manutenção do seu leitor naquilo que você está fazendo. Obviamente, eu adoro One Piece, eu quero saber mais sobre o mundo, só que eu continuo porque eu quero ver aonde o Luffy vai estar, onde o Zoro vai estar, onde o Chopper vai estar e outros personagens. Da mesma forma que como eu acompanhei Naruto, quis acompanhar o Naruto. Obviamente o universo era muito bom. Diversos outros filmes onde você acompanha o personagem. Estamos falando de character driven. Ou seja, você está colocando um pedestal, o personagem nesse pedestal, porque ele que vai ser o seu chamariz. Então, se você vai colocá-lo como chamariz, como a sociedade vai enriquecê-lo, fazer com que você goste, interaja e faça mais desses pontos. Então, pessoal, eu aqui novamente nesse foco aqui para vocês, para mostrar que
Quando falamos de interpretação, a gente coloca esse foco no ponto que você quer e cria o filtro que você acha mais interessante. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários, seja aí algum ponto que você acha interessante desenvolver ou alguma outra coisa filosófica que você acha que vale a pena te trazer aqui pro canal. Use a boa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!